Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor William Valentim, professor da Escola do Mariano Martins. E hoje eu venho aqui contribuir para a sua aprovação no Enem e nos vestibulares, tá bom? Hoje, pessoal, a gente vai ver uma videoaula sobre leis de Newton, um assunto muito importante e que cai em todo vestibular que tem física, tá bom? E a gente vai aprender aqui conceitos básicos, como a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton e também fazer alguns exercícios desse assunto, tá bom? Para isso, pessoal, a primeira pergunta que fica é: quem foi Isaac Newton, né? Gente, Isaac Newton foi um cientista que nasceu na Inglaterra, tá bom? Ele viveu, pessoal, de 1643 a 1727, tá bom? Além de ser um cientista na área da física, ele também estudou a filosofia, a química, a matemática e escreveu um livro, pessoal, que revolucionou a ciência. Que livro foi esse, professor? Foi o Principia Mathematica. E o que é que tinha nesse livro? Exatamente as 3 leis de Newton, as leis que explicavam o movimento dos objetos, tá bom? Galera, vamos aqui ver a primeira lei de Newton e o que é que ela fala. Gente, a primeira lei de Newton ela é conhecida como lei da inércia. Professor, o que é que fala essa lei da inércia? Vamos ler aqui, ó. Todo objeto permanece em seu estado de repouso. O que é repouso? É quando o corpo está parado ou de movimento, retilíneo, uniforme. Detalhe, esse tipo de movimento significa que a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. E ele fica em repouso ou em movimento, ao menos que uma força atue para mudar tal estado. Ou seja, se tiver uma força atuando naquele corpo, para que seja diferente de zero, ele vai mudar o estado desse corpo, tá bom? Gente, para a gente conseguir entender mais profundamente esse conteúdo, é necessário a gente aplicar. E eu vou dar aqui 3 aplicações que aconteceram na minha vida, tá bom? Quando eu era um jovem professor, lá com meus 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma escola que ficava muito distante da minha casa. Só para vocês terem ideia, ficava cerca de 40 quilômetros da minha casa. Gente, e aí eu pegava um ônibus, né, muito famoso aqui em Fortaleza, chamado Grande Circular. E, gente, eu entrava nessa escola às 7h15 da manhã. Então, eu tinha que pegar o ônibus muito cedo. E como vocês sabem, o ônibus de manhã cedo, gente, é muito lotado. E aí, pessoal, eu pegava esse ônibus e sempre o motorista, para que ninguém se atrasasse, ele ia muito rápido. Só, galera, que quando ele freava, né, quando ia parar aí num sinal ou numa parada de ônibus, ele sempre dava aquela parada brusca. E o que acontecia comigo naquele momento? Eu era jogado para frente. E aí fica a pergunta: por que que quando o motorista ele freia, ele dá aquela parada brusca, por que que eu sou jogado para frente? Gente, a explicação disso está na nossa primeira lei de Newton. Vamos aqui relembrar o que é que ela fala. Todo objeto em seu estado de repouso ou de movimento, ele mantém o seu estado de movimento. Gente, dentro do ônibus, eu não estava em movimento, então minha tendência é continuar em movimento. Ou seja, obedece exatamente à primeira lei de Newton, ao menos que uma força atue para mudar tal estado. E aí, galera, também acontecia quando o ônibus ia partir. Quando o ônibus ia partir, eu era jogado para trás. Por que que isso acontecia? Lembra, pessoal? Se o ônibus estava parado e ele ia partir, eu estava em repouso. E aí a primeira lei de Newton fala sobre isso. Ele fala, então, que o objeto nesse seu estado de repouso, ou seja, parado. Então, minha tendência era continuar parado, tá bom? Então, obedece exatamente a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Professor, qual foi o segundo momento que o senhor viu aí a primeira lei de Newton ser aplicada? Gente, foi quando, então, eu passei a deixar de andar de ônibus e comprei meu primeiro meio de transporte. Qual foi? A moto. E aí, pessoal, quando você compra uma moto,
Todo canto que você quer ir de quê? De moto. E eu não era diferente. E aí, um belo dia, pessoal, eu resolvi pegar minha moto e ir na padaria. Galera, acredite se você quiser. A padaria fica na esquina da minha casa, mas eu peguei e fui de moto. Eu peguei minha motinha, saí na rua. Só que aí, galera, o que aconteceu? Tinha então duas crianças brincando de dama na calçada. Eu juro pra vocês, faz muito tempo que eu não vejo duas crianças na rua e jogando de dama. E aí, eles estavam lá tranquilos, jogando de dama, e eu estava passando exatamente a 40 km por hora. De repente, pessoal, uma das crianças que estava jogando, ela pegou, do nada, ela saiu correndo para o meio da rua. E nesse momento, eu ia passando. O que é que eu fiz? Com um susto e com a minha direção defensiva apurada, eu peguei e desviei. Só que aí, galera, na hora que eu desviei dessa criança, o que aconteceu? Existe um poema de Carlos Drummond de Andrade que ele fala assim: existe uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho existe uma pedra. Gente, não tinha uma pedra. Tinha exatamente o meio-fio. E aí, gente, quando eu peguei minha moto, bateu exatamente no meu fio. Sabe o que aconteceu? Eu voei da moto nesse momento. Galera, parou aí, pausa aí, eu voando. O que é que explica eu voar da moto quando eu bati no meu fio? É exatamente a aplicação pela lei de Newton. Vamos retornar ao nosso conceito. Todo objeto nesse seu estado de repouso, ou seja, parado, ou de movimento. Galera, eu não estava em movimento, então minha tendência era fazer o quê? Continuar em movimento. E aí, por isso que eu fui jogado. Igual esse bonequinho aqui da imagem. Ao menos que uma força atue para mudar tal estado. Ou seja, pessoal, o que explica eu ser jogado da moto foi exatamente a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. A terceira aplicação, pessoal, foi quando eu comprei o meu primeiro carro, e aí eu era inexperiente dirigindo, e aí eu fui pegar uma avenida. Olha aí a situação. E aí, pessoal, a avenida de Fortaleza, como vocês sabem, elas são divididas em 3 vias. Né? Tem a via, então, são 2 vias para carro e uma via para ônibus. E aí, gente, eu estava lá, né, de boas, na via do meio, e aí, de repente, apareceu um buraco. Quando apareceu o buraco, eu fui desviar. Olha a inteligência aqui da pessoa. Eu pensei, bom, se eu desviar para a esquerda, eu vou, então, encontrar com o carro. Não, isso é possível. Mas se eu desviar para a direita, eu não vou ter carro. Vai ser tranquilo. Bom, na mesma hora, pessoal, que eu desviei aqui para a direita, realmente não vinha carro. Vinha o quê? Ônibus. Foi uma pancada, pessoal, certeira entre o meu carro e o ônibus. Gente, nesse momento, eu rodei no meio da pista. Só que nesse exato momento que eu estava rodando e gritando dentro do carro, né, eu senti então uma forte pressão no meu peito. O que era essa forte pressão no meu peito? Isso tem a ver, pessoal, com a primeira lei de Newton. Eu estava com um cinto de segurança. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje contando a história. Porque o cinto de segurança, ele foi inventado por conta da primeira lei de Newton. Porque lembra, se eu bati, pessoal, qual é a tendência que eu vou ter dentro do carro? É que eu saia voando, né? E aí, o que é que explica isso? Exatamente a primeira lei de Newton. Todo objeto nesse seu estado de repouso, ou seja, parado, ou de movimento. Eu não estava em movimento, então eu vou continuar em movimento, ao menos que uma força atue para mudar tal estado. Então, gente, o cinto de segurança, a explicação dele existir, tem a ver com a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, tá bom? Tranquilos? Vamos agora entender a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, pessoal, ela se intitula também como princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Porque ela, pessoal, que é a base de toda a física, tá bom? É ela, então, que vai dar a estrutura para que a física se desenvolva, né, em várias áreas. Para a gente entender essa segunda lei de Newton, vamos fazer aqui um pequeno experimento, tá bom? Imagine que eu tenho aqui um bloquinho de uma massa de 1 kg e ele está em cima
de uma barra de gelo. Professor, por que o senhor colocou aí uma barra de gelo? Eu coloquei essa barra de gelo, pessoal, justamente para não ter nenhum tipo de empecilho para a caixinha se movimentar. Ou seja, atrito, tá bom? E vamos aqui analisar essa situação. Eu vou empurrar essa caixinha aqui e eu vou aplicar uma força e a gente vai medir aqui a aceleração. Só me recapitula aí o que é aceleração. Gente, para a gente entender o que é aceleração, é só simplesmente a gente lembrar lá do pedal do carro, que se chama o quê? Acelerador. E o que é acelerador? É que aumenta a velocidade do carro, né? Então, a aceleração tem a ver com o aumento da velocidade, mas não só com o aumento, também tem a ver com a diminuição. É tanto que a gente chama a aceleração de taxa de variação da velocidade. Então, imagine que eu tenho aqui um sensorzinho que eu consiga medir a aceleração. E vamos prestar atenção aqui, ó. Quando eu aplico uma força de 10 newtons, qual é a aceleração que eu vou medir aqui, ó? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora eu aumentei. Agora eu botei 20 newtons. Qual é a aceleração? 20 metros por segundo ao quadrado. Aumentei mais uma vez. Eu tenho aqui, ó, que vai ser quanto? 30 newtons. Qual é a aceleração que eu vou ter aqui? 30 metros por segundo ao quadrado. Agora com você. Se eu aplico 40 newtons, quanto é que minha aceleração? 40 metros por segundo ao quadrado. Isso mesmo. Gente, você conseguiu perceber que quando eu pego e aumento essa força, o que acontece com a aceleração? Ela também aumenta. Olha aí. Pessoal, existe uma lei da vida que ela se chama causa e consequência. E aqui eu tenho um exemplo perfeito. Qual é a minha causa? Eu aplicar uma força. Qual é a minha consequência? É justamente eu ter o quê? Uma aceleração. Guarda essa informação, tá bom? Que a gente tem aqui uma relação que toda vida que eu aumento a minha força, eu aumento quem? A minha aceleração. Show? Bom, agora vamos ver outra situação. Imagine que a gente aplique a mesma força em dois corpos diferentes, tá bom? Como é que vai ser isso? Quem é que vai aplicar essa força? Eu chamei aqui para me ajudar, pessoal, o incrível Hulk. Imagine, galera, que ele tem aí uma força máxima de 10 mil newtons. Pessoal, o que significa ter uma força de 10 mil newtons? É como, pessoal, ele conseguisse levantar um objeto de 1 tonelada. Para quem não sabe o que é 1 tonelada, é aquele corpo que tem uma massa de 1000 quilogramas, tá bom? Então ele consegue aí levantar tranquilo. E ele aplica essa força máxima em dois corpos. Em mim, tá aqui eu, William Valentim, e em um caminhão. Gente, pergunto para vocês, o que é que vai acontecer se o incrível Hulk ele pegar e me dar um empurrão? Pá! Chegou lá e me empurra. Gente, eu vou voar, né? E aí, galera, se eu vou voar, isso significa então que eu tive um aumento de velocidade muito grande. E como é que eu chamo esse aumento de velocidade? De aceleração. Então, ou seja, traduzindo, eu tive aqui uma aceleração grande. Botei aqui meu asão. Show? Agora imagine que o incrível Hulk agora, ele vai empurrar um caminhão. Ele exerce também essa força de 10 mil newtons. Gente, vamos comparar aí a situação entre ele me empurrar e empurrar o caminhão. Se ele empurrar o caminhão vai se movimentar muito mais do que eu ou menos do que eu? Com certeza menos. Show? Então, o aumento de velocidade dele vai ser o quê? Menor. Se o aumento de velocidade dele é menor, a aceleração aqui é o quê? Bem menor. Perfeito? Beleza. Agora eu pergunto para você, qual a diferença crucial entre eu, William Valentim, e o caminhão? Isso mesmo, a massa. A nossa massa, pessoal, ela é diferente. Enquanto a minha é pequena em relação a quem? Ao caminhão. É que tem uma massa muito maior. Então vamos aqui, o que é que a gente consegue notar? Que quando eu aplico a mesma força, quando a gente tem uma massa pequena, a aceleração ela vai ser o quê?
Maior. Quando eu tenho uma massa grande, a aceleração vai ser o quê? Menor. Eu sei o que você já está pensando, que essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu diminuo a massa, aumenta quem? A aceleração. Quando eu aumento a massa, diminui quem? A aceleração. Então vamos aqui, ó. Vamos chegar à nossa conclusão. Vamos aqui anotar a nossa conclusão. A gente tem, pessoal, que a gente viu a questão da causa e consequência entre a força e a aceleração. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A aceleração, ela é diretamente proporcional a quem? A força. Concorda comigo? Quando eu aumento a aceleração, aumenta quem? A força. Quando eu diminuo a aceleração, eu diminuo quem? A força. Mas a aceleração, pessoal, ela é o quê? Inversamente proporcional à massa. Então, ó, a aceleração é inversamente. Quando eu tenho inversamente, vai ficar 1 sobre a massa. Show? Agora, pessoal, a gente vai juntar essas duas equações. Bom, se a gente juntar isso aqui tudo, a gente vai obter que a aceleração ela vai ser igual a quem? A força sobre a massa. Show? Agora, gente, vamos fazer aqui só aquela regrinha de 3, tá bom? Quando a gente não tem nada aqui embaixo da aceleração, eu coloco quem aqui? 1. E aí, galera, posso fazer, então, meios pelos extremos. Bonitinho. Quando eu chego aqui no resultado, olha o que é que eu obtenho. Força é igual a quem? Massa vezes aceleração. Olha que massa. Essa aqui, pessoal, é exatamente a segunda lei de Newton. Só que para se tornar a segunda lei de Newton, é importante você ter que aqui, ó, é uma força resultante e elas são grandezas vetoriais. Professor, o que é que significa essa força resultante? Significa que você vai somar todas as forças daquele corpo, tá bom? Você vai somar tudo isso. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa aqui, pessoal, é a nossa famosa segunda lei de Newton. Professor, e qual unidade de medida que eu vou ter? Bom, de força, pessoal, a gente já tem que vai ser quem? Em homenagem ao cara que inventou. Que é quem? Newton. A massa vai ser quem? Galera, a massa a gente tem que ser em quilogramas. E a aceleração vai ter que ser em quê? Em metros por segundo ao quadrado. É importante que você se atente às unidades de medida. Porque muitas questões que vocês vão fazer por aí, no Enem, nos vestibulares, nem sempre vem com a unidade de medida correta. E aí você não vai poder utilizar, e aí você vai obter uma resposta errada. Então é importante você se atentar nisso. Tranquilo? Bom, essa é a nossa segunda lei de Newton. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última, que é quem? A terceira. A terceira lei de Newton, pessoal, ela é muito famosa. Ela é chamada de ação e reação. Bom, o que fala a terceira lei de Newton? Ela fala o seguinte, ó, se um corpo A faz uma força em um corpo B, o corpo B também faz uma força no corpo A. Espera aí, professor, não entendi essa situação. Vamos aqui exemplificar. Imagine, pessoal, isso aqui, esse sistema aqui. Imagine que eu tenho aqui uma nadadora e ela vai tomar aquele impulso para conseguir nadar. O que é que ela faz? Ela coloca aqui os pés na parede da piscina e empurra. Nesse momento, pessoal, o que é que ela fez? Ela empurrou a parede. Então, ela fez uma força dos pés dela na parede. Só que, para toda ação, existe o quê? Uma reação. A gente também tem que a parede vai também fazer uma força o quê? Nos pés dela. Vai empurrar ela aqui para frente. E aí você vai ter a direção da aceleração. Tranquilo? Só que aí, pessoal, para obedecer a terceira lei de Newton, a gente precisa de algumas características ser obedecidas. Que características são essas? São essa aqui, ó. Primeira característica, a gente tem que ter, pessoal, que essas duas forças aqui, elas têm que ter a mesma intensidade. Eu só como assim? O que é essa questão de intensidade?
É o mesmo valor numérico, a mesma quantidade de força. Se eu empurrar a parede aqui com 10 newtons, olha aí, ela tem que me devolver com quanto? Com 10 newtons também. Se, por exemplo, eu fizer essa força maior, se fosse 20 newtons, professor, quanto é que a parede ia me empurrar? Também seria com quanto? 20 newtons. Então, continuaria sendo a mesma intensidade. Tem que obedecer isso. Se não obedecer, não se utiliza a terceira lei de Newton. Bom, mesma direção. Professor, o que seria essa direção? Na verdade, a direção, pessoal, é a posição que se encontra essa força. Em outras palavras, a posição da setinha. Existem 3 posições possíveis aqui na questão da lei de Newton, dentro do desenho. A gente tem a posição horizontal, temos a posição vertical e a posição inclinada. E aí, para ser um par de ação e reação, a gente tem que ter que essas forças têm que ter a mesma posição. Então aqui, ó, eu tenho que essas duas forças aqui, elas são o quê? Horizontais. A força dos pés na parede é horizontal, a força da parede nos pés também é quem? Horizontal. Então, ou seja, tem que obedecer isso. Se não obedecer, professor, o que é que acontece? Não é terceira lei de Newton. Show? Bom, outro detalhe. Essas forças têm que ter o quê? Sentidos opostos. Como assim? Se uma força apontar para a direita, que for, por exemplo, a ação, a reação tem que ser o quê? Para a esquerda. Se uma força de ação for para cima, a de reação tem que ser o quê? Para baixo. Então, tem que ser aí sentidos opostos. E aí eu tenho uma frasinha bem interessante, que para você lembrar sobre direção e sentido, que muita gente confunde. É o seguinte, para toda direção existe sempre 2 sentidos. Decore bem, mais uma vez. Para toda direção sempre existe o quê? 2 sentidos, tá bom? E aí, pessoal, a gente também tem outra situação que é a mais importante. Todo mundo pensa, então, que a ação e reação anula as forças, e não é bem isso. Na verdade, pessoal, a gente tem a última característica que explica por que os corpos se movimentam, que é o quê? Que essa força atua em corpos diferentes. Ou seja, essa força aqui, pessoal, que ela empurra a parede, atua onde? Na parede. E a força que a parede exerce no corpo vai atuar onde? Vai atuar no corpo dessa mulher, que é nos pés dela. Então, ou seja, tem que atuar em corpos diferentes. Por isso, pessoal, que as forças em si não se anulam, por conta, então, que atuam em corpos diferentes. Tudo bem? Gente, tranquilo, né? Essas 3 características. Se ao menos uma não for obedecida, não obedece à terceira lei de Newton. Pelo menos uma, tá bom? Tranquilo? Agora, pessoal, que a gente finalizou as 3 leis de Newton, é agora a hora de praticar e saber como é que cai no Enem, né? Trouxe aqui algumas questõezinhas que a gente pode visualizar. Olha a primeira questãozinha. Ela caiu no Enem PPL 2011. Olha o que ela fala. Segundo Aristóteles, uma vez deslocado de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da inércia. Galera, qual foi o argumento de Newton para ir debater aí com Aristóteles? A primeira lei de Newton. O que ela fala? Todo corpo nesse seu estado de repouso ou de movimento, ao menos que uma força atue para mudar tal estado. Então, se você lembrar desse lema aqui da lei, você consegue resolver essa questão. Porque Aristóteles, pessoal, ele erra no sentido de quê? Que depois que parou a força, o cara vai entrar em repouso. E não é assim. Se a gente tiver, pessoal, quando para a força é igual a zero, a força resultante é igual a zero, ele pode estar em 2 estados. Qual é? Ele pode ficar em repouso, quando é que não parado, ou movimento retilíneo uniforme.
Então tá aí a explicação. E aí, pessoal, a gente tem o quê? Que tudo isso aqui acontece, gente, justamente então por conta da lei da inércia. E aí a gente tinha aqui um itemzinho aqui que estava falando então sobre a lei da inércia, que acabou sendo excluída. Mas não tem problema. Depois então a gente ajusta, tá bom? Então era o itemzinho E aqui sobre a lei da inércia, sobre a questão do movimento retiliniforme. Tudo bem? Tranquilo? Gente, vamos agora para a nossa segunda questão, certo? Enem 2017. O que é que ela fala? Em uma colisão frontal com dois veículos, dois automóveis, a força do cinto de segurança, cada imagenzinha do cinto de segurança, exerce sobre o tórax e abdômen do motorista. Pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simulam a colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com um acelerômetro. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração. Pessoal, o que é essa desaceleração? Desaceleração é a diminuição da velocidade em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna no motorista? Gente, infelizmente a gente não está com um gráfico aqui, mas não precisa se preocupar. Esse material vai ficar disponível para vocês, não se preocupe, e lá vai estar o gráficozinho. Mas o que eu quero dizer para você resolver isso aqui? Bem simples. Gente, para eu ter uma força maior, a gente precisa ter o quê? Uma força maior. A gente precisa ter uma aceleração bem maior. E isso aí vai implicar em quem? Na força. Só que, quando eu tenho uma aceleração menor, a gente tem o quê? Uma força menor. Então, no gráfico que a gente ia analisar aqui, a gente ia procurar aquele que tivesse uma aceleração bem menor. E aí reduziria a força e a pessoa não sofreria aí muitos danos, tá bom? Então, tá tranquilo. Para dizer o gabarito para vocês, a gente tem que é o item B, que é o cinto 2, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha aí no slide que vai ser passado para vocês. E aqui é dessas três, ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar um móvel, o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Olha aí, ó. É aquela situação. Gente, ele disse então que a terceira lei de Newton, né, que a gente tem aí, da ação e reação, não seria possível movimentar nenhum objeto. E aí não faz sentido. O que é que faz, então, a gente ter a terceira lei de Newton e a gente consiga movimentar os objetos? É justamente aquela quarta característica que eu mostrei para vocês, que é o quê? Que aquela força ela tem que atuar em corpos diferentes. Então você só consegue movimentar um objeto, ou um móvel, ou qualquer coisa, por conta que as forças atuam em corpos diferentes. Tranquilo? Então o argumento que a mãe tem que utilizar é esse. Então vamos ver aqui os itens. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Nada a ver, pessoal. Isso não explica, né, o erro de interpretação do garoto. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Gente, quando isso aqui acontece, é exatamente quem? A lei da inércia. Então não dá certo. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Também não é isso também. A gente já sabe, então, que as forças não se anulam por conta que essas forças atuam em corpos diferentes. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Também não pode ser, gente. Por quê? Para ser a terceira lei de Newton, as forças têm que ser o quê? De iguais intensidades. Então, isso aqui também não é válido.
Mas olha o item E. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Qual é o item? Qual é? Item E. É de conseguirmos fazer essa questão, tá bom? Gente, a nossa aulinha então sobre leis de Newton vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido esse assunto e estou com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.